E agora nós vamos falar aqui com os papais aí de crianças, os jovens e adolescentes, porque as aulas já começaram e nós pais já começamos aí preocupados com uma brincadeira desagradável que virou moda e virou febre entre os nossos filhos, jovens aí na escola, que é a chamada roleta humana. Então nós vamos falar sobre os riscos dessa e outras brincadeiras aí que os meninos normalmente fazem, mas eu quero te convidar a assistir aí a um vídeo dessa brincadeira para você saber do que eu estou falando. Roda pra gente, por favor. Olha só lá. Esse aí é um assunto, eles pulam. Olha para você ver nessa imagem aí, querido telespectador, que o rapaz do meio, ele vai saltar, eles vão fazer ali o rabo. Olha lá, ele fica desmaiado. Observe bem, que está desmaiado ali. Então, os outros amigos estão rindo, brincando. Eu imagino que de sem graça, fingindo demência, né? Lógico. Olha lá, puxa, olha para você ver como que ele está todo mole ali, porque ele está ali desmaiado. Bateu com a cabeça e desmaiou. E essa brincadeira, inclusive, né, tão perigosa, e nós vamos falar agora dos riscos dessa brincadeira aí com a fisioterapeuta Cássia Moreira, quem cumprimentamos agora. Ei, Cássia, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. E, gente, e só para relatar também, nós mandamos um beijo lá para o pessoal lá de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, né? Temos um registro que é lá de Mossoró também, que uma adolescente também morreu por causa dessa brincadeira. Então, temos que tomar cuidado, não é isso, Cássia? Exatamente. Essa é uma brincadeira que os jovens fazem, geralmente sem maldade e sem ter conhecimento do risco que essa brincadeira tem. Porque, geralmente, elas se realizam entre amigos, né? E aí, só que as consequências são graves. E os pais precisam alertar essas crianças, esses adolescentes, desses riscos. O traumatismo craniano, ele é uma causa muito grande de número de mortes no Brasil. E por acidentes automobilísticos, por violência e por brincadeiras, quedas de própria altura mesmo, podem gerar traumatismo cranianos, que vão ser de níveis leves até gravíssimos e podendo, sim, gerar a morte de algumas pessoas. Dentro desse escalonamento aí, desses níveis desse traumatismo craniano, vamos passar por aí. O que isso pode trazer em decorrência? Quais são as sequelas e as consequências que podem gerar através desse traumatismo aí? Só o pessoal entender, assim, vislumbrar aí essa ideia aí. A gravidade, ela vai depender da velocidade e do impacto que a cabeça vai ter no solo, né? Numa lesão mais leve, a pessoa pode ficar tonta naquele momento, levantar, ela pode até não ter nenhum sintoma naquele momento e posteriormente apresentar dor de cabeça, tontura, por conta desse impacto. E em casos mais graves, a pessoa pode desmaiar, como mostrou no vídeo, né? E isso, ela pode até entrar em coma. E aí o nível de coma vai mostrar pra gente quão grave que foi esse impacto. Quantas estruturas foram lesadas no cérebro devido ao impacto. E aí pode sim gerar morte, como aconteceu com essa adolescente. Aí nós vamos pensar que, por exemplo, ali também, por uma questão até assim de uma certa reação, não é? De quem está sofrendo a aliação daquela brincadeira ali, pode colocar o braço aí, pode começar então a atingir o resto do corpo. O braço e tudo. Quais são os outros danos que podem causar? Na verdade, como essa pessoa que está no meio, ela não sabe o que vai acontecer, ela está despreparada, a reação de proteção ela já está reduzida. Então, ela pode cair de uma forma... bem solta, igual quando a exatamente, ela pode cair, mas ao tentar segurar, ela pode ter uma fratura de membro superior, uma luxação de ombro, de cotovelo, e também pode ter um trauma na cervical. Pelo movimento de chicote da cervical, ela pode ter, inclusive, uma lesão medular, que pode ser temporária, devido só a um edema, e em casos mais graves, até permanente. E aí, então, a gente, por exemplo, pensando assim, a gente olha a condição você pode quebrar ali um braço, pode ter uma luxaçãozinha na mão. Sim. Mas já é um prejuízo gigante. Sim. Por exemplo, se a gente está falando ali de jovens, crianças, adolescentes, estamos falando todo mundo ali que está na idade escolar. Aí, por exemplo, tem uma luxação na mão,
perde-se ali no contexto ali da escola, né, das brincadeiras, da rotina do dia a dia. Sim, né? vão interferir, né? E isso aí, por exemplo, hoje pode parecer pequeno, mas dependendo do desdobramento, amanhã a gente pode levar até para ter que fazer uma cirurgia, tudo isso, né? Sim, dependendo da onde a pessoa cai também, né? Se no solo onde que ela cair tiver algum desnível, essa fratura pode ser mais grave. E aí sim, pode precisar até de uma cirurgia. Aí a gente pode pensar também, Cássia, sobre esse contexto, que não é só aquele primeiro efeito. Depois tem o pós também, né? Aí é onde que depois vai ter que fazer um trabalho de reabilitação, tudo isso, né? Aí é um processo extenso, longo. Sim, se essa sequela não for uma sequela permanente, essa pessoa vai precisar, sim, de um processo de reabilitação, geralmente longo, para conseguir recuperar algum movimento, quando é um TCE, quando é uma lesão medular. E quando a pessoa passa por uma cirurgia ortopédica, pelo período que ela fica imobilizada, ela também precisa dessa reabilitação após essa cirurgia. Lembrando que tem uma diferença ali você falou sobre a tetraplegia e a Paraplegia. Paraplegia é daqui para baixo dos membros inferiores. Isso. Tetraplegia é daqui para baixo, isso. Superiores e inferiores. Não é Geralmente, como o impacto é na cervical, pelo movimento, ela pode ter uma tetraplegia temporária ou permanente dependendo do grau de lesão. De como foi e aí ali, acomete a os velocidade quadros. da queda, o Exatamente. impacto, né, que sofreu. Agora também existem outras brincadeiras, né, Cássia, que a gente precisa fazer uma ressalva aí para o pessoal, né? Você consegue, assim, agora, assim, de bate-pronto, ilustrar o tipo de brincadeira que também é ruim, aquela que, por exemplo, alguém fica atrás do outro, aí tá aqui, aí o outro vem e empurra. Essa é uma brincadeira que já teve moda também, né? E que tem o mesmo risco. Outra coisa muito comum é empurrar amigo na piscina, com risco de bater a cabeça, de fratura de cervical. Então, todas essas brincadeiras que geram uma queda, onde a pessoa não está preparada, ela pode trazer riscos graves. Agora, Cássia, vou chamar aqui a nossa querida Carol, porque a Carol tem uma pergunta ali para fazer, um comentário. Carol Malta, você que teve aquela infância assim bem proveitosa ali naqueles campos verdejantes de São João del Rei, que de fato você aproveitou com muitas brincadeiras. Qual que é a sua pergunta para cá? Não, eu fiquei pensando porque tem coisas que começam a virar crime, né? Isso é muito sério. Né? Quando você tem algumas brincadeiras e você mata alguém, o negócio vai muito mais sério. A marca que a pessoa, o que estava brincando, vai ficar na vida dele, por ele estar ali, é um crime que ele vai estar cometendo. Então, eu fiquei pensando, eu falei assim, como que às vezes são algumas coisas, né? Porque às vezes o jovem ele não tem noção da consequência, mas é por isso que a gente está aqui também no programa falando, né? Trazendo esse assunto, porque isso é muito sério. Sim, é muito sério e os pais precisam estar atentos a informar os filhos desses riscos, Sim. né? Porque a partir do momento que você gera uma lesão corporal ou até mesmo morte, você responde sim por um crime. Tá vendo? Olha só, são desdobramentos que de uma brincadeira já passa a ser configurado como crime. Cássia, para a gente então dar esse fechamento aqui nessa câmera, deixa o seu recadinho como fisioterapeuta para os papais, para as mamães aí que nos assistem, especialmente para as crianças e adolescentes que também estão aí diante da telinha. Esse recado ele vai como fisioterapeuta, como mãe, porque nós somos responsáveis pelas atitudes que os nossos filhos têm, de informar, de orientar, para que essas crianças evitem esse tipo de brincadeira e evitem essas consequências que podem ser muito graves para o colega e para o próprio filho da gente. Então, pessoal, eu vou trazer aqui um testemunho como pai. Eu falei pessoalmente com o meu filho, falei com a minha filha, falei, não façam, você sabe, não façam, porque isso aí não é legal e eu não aprovo. Então, já fui direto, então estão indesculpáveis nesse contexto. Não é isso, Cássia? Isso mesmo. Gente, Cássia Moreira é fisioterapeuta e veio aqui nos abençoar e falando dos riscos dessas brincadeirinhas aí de mau gosto que estão na moda. Muitíssimo obrigado. Obrigada viu? a você. Deus abençoe. Amém. Volte sempre.